Saudações! Sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo aprofundado da doutrina espírita. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Livro 1, Cristianismo e Espiritismo. Módulo 2, O Cristianismo. Roteiro 5, Os Apóstolos de Jesus. A missão dos 12 apóstolos. Nesta aula, então, vamos conversar sobre os apóstolos de Jesus Cristo. Primeiro tópico, o colégio apostolar. No cumprimento de sua missão, Jesus contou com a colaboração dos apóstolos e de outros discípulos. Apóstolo é uma palavra derivada do grego que significa enviado. Discípulo é um vocábulo de origem latina que significa aluno. Vemos então que Jesus, para desempenhar a sua missão, ele contou com o apoio daqueles que ele intitulou, aqueles que formavam o colégio apostolar, que eram os 12 apóstolos. Mas além dos apóstolos, haviam também os discípulos, que eram os seguidores de Jesus. A história aponta que os apóstolos seriam 12 e que os discípulos, aqueles que estariam ali no segundo nível ali de proximidade com Jesus, que seriam os discípulos, gerariam em torno de 70. E a partir daí, tantos outros seguidores. A importância dos apóstolos reside no fato que Jesus ele contava com o auxílio dessas pessoas para elas difundirem a sua mensagem, difundirem seu evangelho. Por isso, então, que ele inicia o apostolado dele se aproximando de André e Simão, que depois ele vem a chamar de Pedro. Ao se aproximar de Simão e de André, eles estavam pescando. E Jesus então os convida para serem pescadores de pessoas. E eles aceitam o convite. Mais à frente, Jesus encontra os filhos de Zebedeu, Tiago e João. E então os convida também para o apostolado, para seguir ao Cristo, e eles aderem ao convite de Jesus e passam a segui-lo. Mais à frente, no Evangelho de Marcos, nós encontramos o relato de Levi, que seria outro que se aproximou de Jesus, fazendo parte ali de seu apostolado, e daí em diante Jesus passa a ensinar-lhes sobre o reino dos céus. O Evangelho de Marcos relata, então, que após esse encontro na casa de Levi, Jesus ele começa a ensinar, começa a explanar aos apóstolos o seu Evangelho. E depois ele os convida para subir ao monte, onde ele proclama o Sermão da Montanha. E aí, então, ele constitui aqueles que são os seus 12 apóstolos. Segundo tópico, a missão dos apóstolos. A missão dos apóstolos era difundir os ensinamentos de Jesus, era levar a todos o Evangelho do Cristo. E vamos ver bem o retrato dessa missão num trecho do livro Boa Nova. Na obra Boa Nova, encontramos a seguinte narrativa. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveita as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiados e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido.
Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis o supérfluo em alforjes, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. No entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra está convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Esse trecho do livro Boa Nova retrata uma parte que consta no Evangelho de Mateus, mas com mais riqueza de detalhes, com maiores explanações do Cristo. Humberto de Campos procura trazer mais informações, trazer com mais fidedignidade aquilo que Jesus desejou transmitir aos apóstolos. E nós percebemos que Jesus, ele desejava exatamente preparar os apóstolos para que eles caminhassem sem o Cristo e caminhassem difundindo o reino dos céus, difundindo aquilo que Jesus veio ensinar. E nós percebemos que Jesus, então, convida os apóstolos a serem humildes, a se desfazerem e não terem apego a bens materiais, a curarem os doentes, a auxiliarem os leprosos, aqueles que tinham qualquer tipo de doença que os bania da sociedade, a terem atenção a todos aqueles que tivessem bom coração e estivessem abertos para ouvir o Evangelho do Cristo. É interessante que Jesus, ele não diz que os apóstolos têm que converter a todos. Ele diz que os apóstolos devem procurar aqueles que estiverem em condições de ouvir. Outro ponto importante que retrata também nessa passagem, nessa fala do Cristo, é a questão de dar de graça aquilo que receber de graça, ou seja, convida os apóstolos a entregar sem nenhuma cobrança o Evangelho do Cristo, o alimento para as almas sofredoras, como coloca o próprio Jesus nessa fala. Interessante que no final dessa fala apresentada por Humberto de Campos, Jesus diz que os apóstolos não precisam se preocupar com aquilo que tem que falar, que eles sejam espontâneos, que eles coloquem o coração deles nas palavras e lembre-se das palavras do Cristo. E ele fala assim: porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer, significando que a espiritualidade superior estaria a todo momento acompanhando os apóstolos quando eles estivessem difundindo o Evangelho de Jesus. Terceiro tópico: dados biográficos dos apóstolos. André. Em geral, aceita-se que André era irmão de Pedro. Embora haja alguma controvérsia histórica sobre o grau de parentesco entre Pedro e André, o consenso ele tende a indicar André como irmão de Pedro. E as escrituras pouco falam de André. André ele é mais lembrado como um dos primeiros apóstolos do Cristo, juntamente com Pedro. No mais, as escrituras elas apenas apresentam pontualmente a presença de André dentre o círculo dos mais próximos ali de Jesus. Os registros históricos dão conta que André ele foi martirizado numa cruz em forma de X. E essa mesma cruz ela é encontrada na bandeira da Grã-Bretanha. E André seria o santo padroeiro do país da Escócia. Consta também nos relatos históricos que André ele
antes de seguir a Jesus, ele seguiu João Batista, denotando que André já tinha uma predisposição aos estudos, às questões da alma, se preocupando menos com as questões materiais. André desenvolveu seu apostolado na Palestina, Ásia Menor, Macedônia e Grécia, naquela região ali. Bartolomeu. Como a maior parte dos discípulos, Bartolomeu parece ter sido um homem profundamente sintonizado com as expectativas messiânicas de sua época. O nome Bartolomeu significa filho de Ptolomeu, mas Bartolomeu ele é um apóstolo que não se tem muito rastro, muita indicação de sua ancestralidade. Bartolomeu era tido, identificado, inclusive por Jesus, como um homem muito ligado às normas religiosas, muito ligado aos profetas, ao estudo dos profetas, o que fazia com que tanto Tiago, que relata sobre Bartolomeu, como o próprio Jesus reconhecesse nele um homem de fé. Consta que Bartolomeu disseminou o evangelho em várias regiões, Arábia, Etiópia, Pérsia, Índia, e que ele, na Armênia, ao divulgar o evangelho do Cristo, teria sido esfolado vivo antes de morrer. Filipe era muito ligado aos apóstolos Bartolomeu, João, Pedro e Tiago Maior. Os três últimos apóstolos formavam uma espécie de estado-maior do colégio apostolar. Há também poucos relatos no Evangelho a respeito de Filipe. O que se tem é que Filipe teria sido o apóstolo que apresentou Bartolomeu, então Nataniel, a Jesus. Filipe, o apóstolo, ele divulgou o Evangelho na região da Ásia Menor. Consta que ele foi morto, Filipe, já muito idoso, na região da Frígia. Há relatos históricos de que Filipe, o apóstolo, também teria estado na região da Gália, onde hoje é o território da França. E também é preciso nós termos atenção para não confundir Filipe, o apóstolo, com o Filipe do Evangelho, das cartas de Filipe, que era amigo de Paulo de Tarso. João, ou João Evangelista, era filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o maior. João Evangelista era irmão de Tiago Maior. E um ponto importante de João é que ele tem a autoria de um dos evangelhos e um evangelho que se diferencia dos demais, porque ele é um evangelho muito mais espiritualizado. Também merece destaque João, porque ele era o apóstolo querido, o amigo querido de Jesus e é aquele que está aos pés da cruz no momento da crucificação, o único apóstolo que se faz presente naquele momento doloroso de Jesus. E é a ele, João, que Jesus confia os cuidados com Maria de Nazaré. João, juntamente com Tiago Maior e Pedro, formam o núcleo mais próximo do Cristo. Integram aqueles que estavam ali sempre mais próximo do Cristo. Judas Iscariote ou Iscariotes, originário de Queirote ou Cairote, localidade da Judéia, era filho de Simão Iscariote. Isso está narrado no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2. Era comerciante de pequeno negócio em Cafarnaum. Segundo as tradições, este apóstolo foi designado para cuidar do dinheiro comum, uma espécie de tesoureiro do colégio apostolar. Consta que Judas entrou para a história como aquele que traiu Jesus. Ele se deixou levar pelos aspectos materiais, não entendendo na mensagem do Cristo que ele vinha apresentar o reino que era o reino do mundo espiritual e não do mundo material. Por isso Jesus não tinha apego às questões materiais, enquanto Judas tinha essa preocupação e foi levado por essa preocupação das questões materiais que ele acaba fazendo o acordo com os fariseus e acreditando que Jesus ali iria mostrar realmente sua majestade. Depois, quando Jesus ele apenas mostra sua altivez, mas sem refutar ali aquilo que estava para chegar, aquele martírio, Judas percebe o grande equívoco que ele cometeu.
Profundamente arrependido com a traição que cometeu, Judas então comete o equívoco do suicídio, agravando para si os seus débitos. Mas ele com a ajuda do próprio Jesus, de Maria de Nazaré e dos demais apóstolos já no plano espiritual, ele recebe o auxílio necessário e após sucessivas reencarnações dolorosas, ele consegue se redimir, consegue resgatar suas faltas e hoje ele faz parte no plano espiritual do Colégio Apostolar do Cristo. Judas Tadeu, ou Tadeu, seria também filho de Alfeu e de Cleófas, portanto, irmão de Levi, Mateus e de Tiago Menor. Judas Tadeu, ele é identificado como possivelmente irmão de Levi e de Tiago Menor, e ele é tido como o autor de uma epístola chamada Epístola de Judas. Segundo as tradições da história, ele difundiu o evangelho nas regiões da Mesopotâmia e da Pérsia. Mateus, ou Levi, era filho de Alfeu e de Cleófas, tendo como irmãos Tiago Menor. Nasceu na Galileia e era publicano, ou seja, cobrador de impostos. Mateus, ou Levi, seria irmão de Tiago Menor e possivelmente também irmão de Judas Tadeu. Ele era publicano e, portanto, coletor de impostos, o que fazia com que ele fosse visto pelos judeus como impuro. A escolha de Mateus para compor o colégio apostolar, pela condição dele ser publicano, gerou também uma certa indignação em razão dessa condição de publicano. Ele foi o que escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus. Ele pregou na região do norte da Ásia e Etiópia, onde lá, na região da Etiópia, ele foi morto. Pedro, Simão Pedro ou Cefas, pescador em Cafarnaum, na Galileia, era irmão do apóstolo André. Pedro, nome dado por Jesus, ou Cefas, são cognomes do apóstolo, palavras que significam pedra em grego e hebraico, respectivamente. Simão Pedro, ele foi o apóstolo que mais destaque teve, portanto, porque foi o primeiro a ser convidado para compor o apostolado com Jesus, juntamente com seu irmão André, e segundo, pelo fato da negação de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, situação que Jesus havia advertido a Pedro que aconteceria. Pedro, após a morte de Jesus, se destaca como líder dos apóstolos, e nessa condição ele é reconhecido como o fundador da Igreja Católica. Pedro é morto em Roma, ele é crucificado de cabeça para baixo, porque o próprio Pedro não aceitava ter a morte, não se sentia digno de ter a mesma morte do Mestre. Por isso ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Tiago Maior, pescador, nascido em Betsaida, ou Galileia, irmão de João, o evangelista, filho de Zebedeu, fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus. Há também poucos registros de Tiago Maior no Evangelho. Ele é um dos que faz parte do Pentecoste e ele também é relatado como o segundo cristão a ser morto em razão da fé cristã. O primeiro seria Estevão e Tiago Maior seria o segundo. Tiago Menor. Há poucos registros de Tiago Menor nas Escrituras. O que se sabe com mais segurança é que ele seria irmão de Levi, Mateus, e que ele participou também do Pentecoste. Simão, o Zelote, pertencia à seita dos Zelotes. Simão integrava os Zelotes, que era uma espécie de seita, uma seita não religiosa, que era ultra radical e que procurava libertar Israel do jugo de Roma. Registros históricos apontam que ele teria difundido o Evangelho de Jesus nas regiões da África, Mauritânia, Líbia. Consta também que ele teria feito muitos milagres. Tomé, ou Dídimo,
ficou famoso por duvidar da ressurreição de Jesus, afirmando que só vendo acreditaria. Jesus, então, apareceu-lhe 8 dias depois, mostrando-lhe as cicatrizes dos pés e das mãos e a chaga do lado. O fato mais significativo reportado a Tomé é justamente a descrença dele com a ressurreição do Cristo, que depois o Cristo se apresenta para ele e mostra as chagas para que ele reconhecesse que ali estava diante dele o Cristo ressuscitado. Esse era o conteúdo da nossa aula. Muito obrigado por sua atenção. Peço que você curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham a oportunidade de assistir essa aula. E encontro vocês na próxima semana com mais uma aula do nosso curso do EAD. Muita paz e muita luz.